Oliva, qual é a definição de política segundo Rousseau? É uma visão extremamente complexa e só para ilustrar a complexidade do pensamento de Rousseau, basta mencionar que ele influenciou praticamente todo o espectro ideológico moderno, né? Ele inspirou os anarquistas, o marxismo, os socialistas, os fascistas, todo mundo. E, por algum caminho, até mesmo o liberalismo político. É um pensamento muito complexo. Rousseau dizia o seguinte, ele não era, como Santo Agostinho, contra a política em si. Ele não achava que a luta pelo poder, que a necessidade de ajustar os interesses fosse um mal em si, mas considerava que na sociedade do seu tempo, na sociedade europeia, o indivíduo vivia sob o domínio de convenções e de arbitrariedades infinitas que o tornavam essencialmente infeliz. Quer dizer, ele tinha a fantasia de que, numa época remota, o homem teria sido o bom selvagem, quer dizer, o selvagem que vivia em paz junto à natureza, sem conflitos, e ele achava que, comparando com aquilo, com aquela imagem um pouco fantasiosa, que ele tinha, o que nós víamos no mundo moderno era o oposto, né? Era o homem sujeito a todo tipo de ambições, de convenções e de meios de arbítrio, meios de exercer arbitrariamente a sua força diante dos outros e de oprimir os outros. Então era essencial para que a política, em vez de ser isto que eu acabei de descrever, se tornasse uma coisa boa, era preciso uma espécie de revolução na qual o povo de um país se tornasse uma entidade só, sem dissidência nenhuma. Quer dizer, em vez de pensar o homem não devia pensar nem mesmo nos seus interesses particulares, ele deveria se devotar inteiramente ao interesse comum, né? Ele chama a vontade de todos, são as vontades particulares, os interesses que cada um tem individualmente. Mas a vontade geral seria o consenso, que objetivamente existiria, aquilo que tinha que ser feito, aquela maneira que tinha que ser valorizada, para que todos, pensando exatamente com a mesma cabeça, se identificassem e vivessem felizes, quase como se fosse o bom selvagem, só que em condições muito mais modernas. Então você vê que a partir dessa ideia, que começa com uma visão extremamente negativa do mundo moderno, e imagina uma transformação que vai ao extremo oposto, é fácil você ver porque o anarquismo, por exemplo, imaginou um mundo sem governo. Ou porque Marx, por exemplo, imaginou que o mundo caminharia, eventualmente, para uma revolução que acabaria com o Estado e que desembocaria numa sociedade sem diferença, sem classe. Ou seja, é a ideia do Rousseau fermentando nas ideologias e por aí afora. Até o fascismo, que evidentemente não tinha nada não buscava igualdade nenhuma, mas o próprio fascismo foi, de certa maneira, influenciado por ser nacionalista, né? O Rousseau, ao mesmo tempo que falou sobre os indivíduos, os interesses, ele também foi talvez o primeiro grande filósofo a imaginar o povo de um país como uma comunidade de sentimentos, uma comunidade de afeições. Então, o fascismo incorporou esse elemento, quer dizer, o elemento nacionalista, né? Você tem um ditador e tal, mas esse ditador seria, assim, como que legitimado, obliquamente, indiretamente, porque ele estaria... O seu poder ditatorial seria um mero reflexo concedido, aprovado pela unidade sentimental da nação. Então, até mesmo o fascismo, o Rousseau influenciou. Agora, é claro que eu estou pincelando pontos extremos das teorias. O liberalismo político, a democracia representativa, também se beneficiou dessa ideia, através da ideia de eleições, né? A democracia representativa não pretende, de modo algum, refletir um consenso, uma unidade de fato existente entre as pessoas. Mas pretende, sim, que, através do processo eleitoral,
a massa, o poder da comunidade em conjunto influenciaria o Estado. É por isso, então, que o voto, né, embora ele seja individual, ele é ao mesmo tempo nacional. Ele é uma pressão de todo o povo, de todo o eleitorado, sobre os poderes vigentes. Então, o que a democracia moderna não admite, assim como o Rousseau não admitia, eram as camadas medievais, os nobres, os pequenos burgueses, os plebeus, que eram partes separadas da sociedade. Não, a democracia moderna, assim como o pensamento do Rousseau, toma o indivíduo, então, como a pedra angular. Para o Rousseau, esse indivíduo devia estar de acordo com a vontade de todos, com a vontade geral. Na democracia também, mas essa vontade não sai da cabeça de um filósofo, sai das urnas, né? Cada indivíduo põe lá um voto, a soma disso, a maioria que se forma dessa maneira, é que então gera uma pressão muito grande sobre os governantes de plantão e os faz se adequarem aos interesses da maioria.